Então, vamos para mais uma aula, né, de matemática com conteúdo medidas de comprimento, múltiplos e submúltiplos do metro, certo? Então, esse é um conteúdo ainda que a gente está finalizando do terceiro bimestre, está lá na página 96. Então, lá tem falando, empregamos as medidas de comprimento para medir a distância entre lugares, a altura das pessoas, as dimensões de um terreno, a largura e o comprimento de uma sala de tecidos, cordas, rendas e etc. O metro é a unidade fundamental das medidas de comprimento. Nós o representamos com o M de metro, certo? A representação do sistema de medidas deve ser sempre com letra minúscula. Instrumentos utilizados para medir comprimentos são fita métrica, régua, trena, metro e escala, certo? Há unidades menores que o metro são submúltiplos do metro. Elas são usadas para medir o comprimento ou espessura de um lápis. Por exemplo, aí tem a tabela, né? Tabela de submúltiplos. Nome, decímetro. Aí tem aí o símbolo. Como é o símbolo do decímetro? É o dm. Resolução com o metro é 10 vezes menor que o metro. O centímetro como é o símbolo dele? É o cm. Então, quando a gente vê cm, sabemos que é centímetro. E quando a gente vê o dm, sabemos que é o decímetro. E qual é a resolução com o metro do centímetro? É 100 vezes menor que o metro. Vemos aí embaixo o milímetro. Como é que a gente vê, como é o símbolo do milímetro? mm. Quando a gente vê mm, vamos saber, minúsculo, certo? Vamos saber que é milímetro. E ele é 1000 vezes menor que o metro. Observe na régua os dois submúltiplos do metro mais usados, o centímetro e o milímetro. Então, aí na régua, vocês podem observar que tem aí A e B. A, ele tá bem mais abertozinho e tá dizendo aí, igual 1 centímetro. B, que está marcando aí o número 7, tá dizendo 1 milímetro. Há também unidades maiores que o metro, os múltiplos do metro, certo? Que são usadas para medir a extensão de uma estrada. Por exemplo, veja alguns múltiplos do metro. Aí tem aí a tabela de múltiplos, o nome que é decâmetro e o símbolo do decâmetro é DAM. A resolução com o metro é 10 vezes maior que o metro. E vemos aí também o hectômetro, que o símbolo dele é HM. E a resolução com o metro é 100 vezes maior que o metro. Vemos também aí o quilômetro, que o símbolo dele é KM e ele é 1000 vezes maior que o metro, certo? Dessas medidas, a mais usada é o quilômetro. Então, dessas medidas aí, que a gente acabou de ver, a mais utilizada é o quilômetro. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Veja a tabela de transformação. Então, se a gente for transformar, né, aí, quilômetro para, para hectômetro. Então, vai ser 10 vezes. Então, para quilômetro, hectômetro, decâmetro e cadê o M? Metro. Aí temos aí decímetro
centímetro e milímetro. Então, as transformações para esses daí é 10. Agora, se for de milímetro para centímetro ou para decímetro, ou para metro, ou para decâmetro, ou para hectômetro, ou para quilômetro, é dividido por 10, certo? Veja como transformamos 5 metros em centímetros. Então, como é que a gente vai transformar aí, né, 5 metros em centímetro? Aí ele tem explicando. Temos aí, tem aí o metro, né, e tem aí o valor dele que é 5. Tem o, como é o nome dele? Decímetro, que é 50, o valor dele. E tem o centímetro, que é 500. Então, como é que a gente vai fazer aí? Para a gente transformar em centímetro. Então, ele tá em metros e a gente quer transformar ele para centímetro. Então, a gente vai fazer por etapa. A gente vai pegar 5, que é o valor do metro, e vamos multiplicar por 10, que é para decímetro, né? Não, que é para decímetro não. A gente vai multiplicar por 10, porque se a gente vai transformar, quando a gente vai, no caso, ó, olha a tabela aí mais em cima, que tá rosa. Se a gente vai transformar de quilômetro para milímetro, a gente vai multiplicar por 10. E se for de milímetro para quilômetro, a gente vai dividir. Então, nesse caso aí, é multiplicação. Então, a gente vai multiplicar o 5 por o 10 duas vezes. Então, vamos repetir o número 10 duas vezes. Por que duas vezes? Porque vamos avançar 2 casas para chegar até o centímetro. E vai ficar 5 vezes 10, 5 vezes 10, que vai dar igual a 500, certo? Então, agora, vocês irão praticar, certo, o exercício que está lá na página 97 e na página 98 e na página 99, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham dúvida, pode estar vindo perguntar a tia. Tá legal? Beijos e até a nossa próxima aulinha.